profética, dia do nosso milagre. Eu não sei o que você está precisando. E também não ia adiantar saber, né? Que a pessoa é limitada. Várias vezes ao cubo e ao quadrado. Mas eu sei que o nosso Deus tem o que eu e você precisamos nessa noite. Eu gosto muito quando Deus fala com Moisés. E Moisés começa a pontuar para Deus as suas limitações. Eu sou gago. Eu matei uma pessoa. Eu tenho dificuldade. Eu não gosto de estar no altar. E Moisés foi pontuando a sua condição. E Deus fala assim, eu vou dizer o quê? Ele, no caso, falava para Faraó. E a gente fala, eu vou dizer o quê para esse problema? Eu vou dizer o quê para essa dívida? Eu vou dizer o quê para essa doença? Eu vou dizer o quê para esse relacionamento? Eu vou dizer o quê para esse futuro relacionamento? O que eu faço? E aí é a hora que nós podemos dizer o que Deus disse para Moisés. Diga a essa situação que o eu sou te enviou. Aleluia! Eu não sei o que você precisa, mas o eu sou está aqui. E Ele manda nos dizer que Ele é capaz de resolver essa situação para nós. Um dos maiores problemas que temos enfrentado nesse tempo é o nosso problema emocional. E eu tenho certeza que o Senhor, conhecedor de todas as coisas, o psicólogo por excelência, o terapeuta por excelência, sabe exatamente o que você precisa. E domingo, eu não sei se foi quinta-feira, que eu falei sobre gatilho. Que gatilho não é uma doença, mas é um fenômeno que faz o pânico, o pavor, a depressão, o medo, tudo ficar exagerado em nós. Mas o Senhor me deu uma palavra. E eu queria abrir com vocês Hebreus capítulo 12, só o verso 2. Hebreus 12, 2. Aleluia. Então, essa coisa dos gatilhos de memórias é apenas um termo para explicar o fenômeno que acontece e que é muito comum. E acontece o gatilho acontece quando ele me remete a uma lembrança e normalmente está ligado aos meus 5 sentidos. E geralmente a gente liga o gatilho às coisas negativas. Você já reparou? É difícil a gente lembrar. A gente riu, Vera, de você do sábado, porque você disse para o pastor, nossa pastor, esse perfume seu me lembrou minha juventude. Aí eu e ele em casa, curioso, né? E aí o ditado disse que de curiosidade morreu o peixe, que foi lá ver o que tinha na ponta do anzol. E eu e ele falei, quem será que foi o namoradinho da Vera que deixou ela lembrando desse perfume? Eu pagava um chocolate para saber. Eu me achei, né? Pois é. E ele ficou se sentindo um garoto, né? Acho que ele falou, meu Deus do céu, estou com a idade do Davi. Ai, Senhor. E assim, irmãos, porque a gente não acha. Você vê como a gente tem uma predisposição de ver o lado negativo, Zé, que a gente raramente associa o gatilho a uma coisa positiva, né? Às vezes eu e o Zé fica aqui lembrando da farinha que a gente comeu, do beiju, da tapioca, das frutas roubadas na estrada. Ele, né? Eu não, gente, porque eu sempre tive pânico de altura. Então eu nunca ia subir no pé de coisa porque eu achava que eu ia morrer, cair e meu enterro ia ser debaixo do pé da árvore. Então eu sempre fui dramática, medrosa e sempre tive essa dificuldade com a altura. Mas o Zé, ele já comeu muita fruta roubada. E é por isso que ele tem esse tamanho, essa perspicácia, porque eram aqueles roubos da estrada, né? Aquelas coisas que faziam parte da nossa memória. Então o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos aprender, ter essa sabedoria emocional para lidar com as dificuldades. E não deixar que os gatilhos negativos, as coisas que nos remetem a situações de pânico, de pavor, de tristeza, tire de nós a esperança. Embote, né? Embotar é trazer dor, é trazer embaçamento. Que esses gatilhos tire de nós e embote as nossas alegrias.
Porque o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de vinho novo. E Ele ama quando nós nos sentamos à mesa, pegamos a dificuldade e deixamos ali e falamos: Senhor, eu preciso comer esse pão agora, preciso comer agora esse ovo, preciso comer essa picanha. E agora eu quero entregar ao Senhor essa dor, esse gatilho, porque eu estou muito feliz porque o Senhor preparou essa mesa para mim. E a hora que nós entendermos e tivermos essa condição, essa sabedoria emocional, irmãos, nossa vida vai ser outra. E eu convido e sugiro a você que a partir de hoje, cuide dos gatilhos que aparecem na sua vida. Não abra mão de ser feliz, não abra mão de sorrir, porque o nosso Deus é um Deus da alegria. E mesmo em meio às perdas, à dificuldade, Ele prepara momentos conosco. E o salmista, por isso que ele era um adorador por excelência, porque ele entendeu isso, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Somente um homem de Deus, com convicção de quem é Deus para si, é capaz de dizer: prepara, Senhor, uma mesa para mim diante dos meus inimigos. E às vezes o nosso inimigo, irmão, são os gatilhos. Às vezes o nosso inimigo são a falta de expectativa e de perspectiva em nós mesmos. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos entregar isso diante do Senhor. Prepara, Senhor, uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Prepara uma mesa diante de todos os gatilhos negativos. Que a partir de hoje a gente se lembre do que Deus já fez para a gente chegar aqui hoje. Paulo fala à igreja que está em Filipenses, ele fala assim: vivamos conforme aquilo que Deus já fez. E para orarmos, eu quero ler com vocês. Está lá em Filipenses capítulo 3, verso 16. E nós vamos ler Hebreus capítulo 12, somente o verso 2. Diz assim: Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela lei, 12, 2... É isso mesmo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos, que nós temos que permanecer, porque eu sei que eu e você já estamos com os olhos fitos em Jesus, e é por isso que a gente está vivo, e é por isso que a gente está aqui, e é por isso que você está aí. Porque o teu olho está no Senhor. E a gente tem que permanecer. Autor e consumador da nossa fé. Porque aí deixa claro que não depende de mim e de você. Foi o Senhor que fez. Ele escreveu. Ele é que nos dá força. Porque a gente sozinho, sem Ele, a gente não ia ter condição. Ele, pela alegria que Ele foi proposta. Irmãos, isso é quem entendeu os gatilhos. Porque a pessoa fica alegre, feliz, porque estava obedecendo a Deus naquela cruz. E o pastor Davi explicava para a gente aqui, que provavelmente aqueles cravos, aqueles pregos grandes, não foi no meio da mão, foi aqui, ó. E ele foi explicando para nós. É uma coisa assim, tenebrosa quando a gente estuda e observa o que Jesus passou naquele momento na cruz, para eu e você estarmos aqui hoje. Talvez se você pensar e meditar mais a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, você vai começar a ter leveza na sua caminhada e ver que tudo que você está passando não é nada diante do que Ele viveu para te dar vida e vida abundante, para nos dar vida e vida abundante. Então Ele está dizendo que Ele entendeu e Ele, pela alegria que Ele foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Depois disso, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Se você corre o Novo Testamento, em vários lugares você vai ver a Bíblia dizendo que eu e você estamos destinados a reinar com Cristo e a sentar junto com Ele. Aleluia. Então é essa palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, os gatilhos negativos não tirem de nós a esperança da glória de Deus através da nossa vida e em nossa vida. Vamos ficar sobre nossos pés, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Agradecer a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Ele é capaz, irmãos, de escrever uma linda história para mim e para você. A diferença é a perspectiva que eu estou tendo dessa vida, das coisas que eu estou vivendo.
o Senhor tem o melhor para mim e para você. Continue adorando o Senhor, agradando a Ele, porque a palavra dele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Nós sabemos que o Senhor não traz doença, nós sabemos que o Senhor não é um Deus que vem nos sentenciar, mas a tua palavra diz, Pai, que o pecado nos degenerou. E por causa do pecado, Senhor, nós passamos tantas coisas aqui. Mas a tua palavra também diz que nós não estaremos sozinhos, que o Senhor, o teu Espírito Santo estaria conosco. E Ele é nosso amigo, Ele é nosso conselheiro, nosso psicólogo por excelência. E nessa noite queremos entregar, Senhor, as nossas vidas, principalmente o nosso emocional. Jesus, toma o emocional do teu povo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a dominar tudo aquilo, Senhor, que vem para tirar de nós a confiança em nós, a autoconfiança, Senhor. Aquilo que vem para nos auto-sabotar. Muitas vezes estamos nos auto-sabotando, Jesus. Quando nós não lemos a tua palavra, quando nós não oramos, quando nós, Senhor Deus, não exercitamos a nossa fé, quando nós nos autodepreciamos, Senhor, nós estamos nos auto-sabotando. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, isso não mais aconteça em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, declaramos as nossas mentes cativas ao Senhor. Em nome de Jesus. E declaramos que a partir de agora, Senhor, nós queremos viver este tempo, esta novidade de vida, Senhor. Que a tua palavra diz que seguiriam os que crescem. Nós cremos e nós nos apossamos, Senhor, de tudo aquilo que é direito nosso como servos teus, como filhos adquiridos por preço de sangue, Jesus. Em teu nome, Pai, nós nos louvamos o teu nome, nós te agradecemos. Pedimos que durante este louvor e esta adoração, Pai, o Senhor possa continuar trabalhando em nós e tirando de nós tudo aquilo, Senhor, que ainda te desagrada ou que ainda entristece o teu coração. Nos ajuda, Senhor, que seja um culto terapêutico. Nós pedimos, Senhor, que seja um culto terapêutico, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, curados. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo venha, Senhor, nas nossas dores da alma, nas nossas doenças, Pai. É aquelas doenças, Senhor Deus, psicossomáticas que saíram do nosso espírito, que saíram das nossas emoções e foi para o nosso corpo físico. Pai, em nome de Jesus, cuida de nós nessa noite. Aqueles irmãos que estão agora ouvindo e precisando dessa cura, que o Senhor os visite, que eles sejam agora sarados, que eles sejam curados, Pai. E que em nome de Jesus eles possam aprender a sorrir, Senhor, com leveza, entendendo que o Senhor está cuidando de tudo, porque Tu és soberano. E tudo está nas Tuas mãos. Muito obrigada. Continua aqui conosco, Senhor, nessa noite. Continua com os nossos irmãos, Pai, que estão agora nessa live. Te agradecemos por cada servo Teu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos adorar Ele. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força doer, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Vem te assustar, tempestade do mar, da montanha o mestre te
tribulação, Ele vem socorrer, sua mão quem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fator, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás, pois com Ele seguro serás. Amém, glória a Deus. Oh, glória. A gente estava escolhendo os louvores hoje, a pastora, tá tudo certo. Eu falei, tá muito certo não, que não parece que tá tudo coerente não. Mas o Senhor hoje ministrou antes de vir para cá. Ministra confiança, que o teu povo, que o meu povo venha confiar. Esse louvor fala de confiança, né? Toma os remos nas mãos, quer dizer, tem que trabalhar. Ah, eu tô confiando, não dá para cruzar os braços e não, né? Vai trabalhando e confia que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Está cuidando da gente, irmãos, em nome de Jesus. Como a pastora falou, nunca se viu um tempo que está todo mundo com tantos problemas emocionais. Meu amado, em nome de Jesus, descansa na presença de Deus. Deixa Deus, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Fica calmo, fala para o seu irmão, fica calmo aí que Jesus já está trabalhando. Amém? Um Deus que não cochila, pensa nisso, Deus que não dorme, não dormita. Eu morro de sono, Jesus não. Quando vai ver, as crianças estão pedindo as coisas, eu estou lá, assim. Mas a gente com o nosso aba, não. Ele não cochila, nem dormita, ele está ali, ó, atento. Tudo que acontece comigo e com você, em nome de Jesus, amém? Você pode estar até aflito, mas Jesus está ali, ó, está te vendo. E Deus vai prover tudo que eu e você precisamos. Amém? Glória a Deus. E esse louvor diz mesmo, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo que você esteja aflito, mesmo que você se sinta derrotado, Ele é Deus que está no controle de todas as coisas. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada e o meu Deus
vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará, Ele não falha. Não vivo pela vista, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá na tua vida. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Ele vai prover na minha vida, na sua vida, porque esse Deus é tremendo e fiel, Ele é maravilhoso. Deus está aqui neste lugar. Oh, glória a Deus, Deus proverá. Quando a sede a farinha faltar, quando a moça se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sede a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê? Aleluia. Oh, irmãos, em nome de Jesus. Eu preciso pedir desculpa, porque eu estou incomodada. Nas duas letras de música, nos remos, né? Eu cantei o artigo com plural e o remo no singular. Eu fiquei incomodada. Agora a mesma coisa. Quando as minhas forças fez, meu Deus, Jesus, eu fiquei tão incomodada. Isso ficou queimando aqui dentro. Eu não posso deixar quieto. Mas sabe o que o Senhor ministrou comigo? Eu não tinha essa facilidade de passar por cima dos meus próprios erros. Principalmente quando eu fazia aula de música. Porque quando eu errava, vinha a régua do professor de piano, pá! Aí tinha que voltar de novo e começar. E como a pastora falou, é o gatilho. O erro era o gatilho. E na vida com Deus, o Senhor foi ministrando ao meu coração
que eu tinha que aprender a lidar com os meus próprios erros. A música da minha vida não podia parar porque eu errei. E a gente precisa ter a resiliência de voltar ao estado normal e prosseguir. Porque o louvor continuava tocando e eu bugava. Quando eu errava, eu parava assim, ó. O Senhor falava comigo, a música tem que continuar tocando. Aleluia! Apesar dos seus erros, a sua vida tem que continuar tocando. A vida da sua música tem que continuar prosseguindo. E você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Porque talvez, eu não sei porque eu estou ministrando isso nessa noite, nós temos facilidade de perdoar os outros, as pessoas que nos machucam. Mas quando eu e você erramos, nós temos dificuldade, nós nos achamos indignos de continuar a caminhada com Cristo e de viver o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que eu e você possamos entender. Isso não quer dizer que nós vamos tratar nossos erros de qualquer maneira, mas sim colocarmos eles diante do altar e com muita humildade e fé, e reconhecendo quem somos diante do Senhor, nós podemos prosseguir e receber de Deus tudo aquilo que Ele já nos preparou. Ele não rejeita a oração, Ele não rejeita. O Senhor, Ele veio não para apontar o nosso pecado, porque a lei sim vem para apontar o pecado, mas o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele veio não para nos acusar, mas sim para dizer que, olha, há um caminho de reconciliação. Há uma maneira de consertar esses erros que nós cometemos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não diz que não erra, que não peca, já está em pecado. E nós precisamos, em nome de Jesus, continuar. E o Senhor é um Deus que nessa noite, de tudo que nós já passamos até aqui, o Senhor nos fez quem somos. E são os seus acertos e erros que fazem você quem você é hoje. Aleluia. E nós seremos hoje ministrados mais uma vez. Mais uma vez uma pérola será aqui entregue. Pérola de profecia, de noite profética. Para que eu e você saiamos daqui vencedores. Oh, aleluia. Que as dores, as perdas, as falhas não nos impeçam de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, glória a Deus, a gente precisa. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, erga suas mãos, chegou. Erga que ela chegou. A bênção do Senhor chegou sobre a tua vida. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode se sentar por um instante. Eu queria chamar a Carol aqui, não senta não, Carol. A palavra está com você. Paz do Senhor, amém? Amém. É muito bom estar na presença do Senhor, né? O pastor me ameaçou, mentira, ele convidou para estar aqui hoje. Livre espontânea Expressão. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Salmo 118. É uma coisa que Deus, a pastora já falou no começo, eu só vou complementar. Salmo 118, 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Eu tenho pensado muito sobre esses dias difíceis que tem acontecido várias coisas. E a gente tem que começar a entender uma coisa, irmãos, que confiar em homens é literalmente perda de tempo. Porque no final de tudo, no final de toda a história, é o Senhor que sempre está segurando a nossa mão. Vocês já repararam que até as pessoas mais próximas da gente, a gente acaba pensando realmente que vai ajudar você e você fala assim, eu vou pedir para essa pessoa, mas se não der, eu vou pedir para Deus. Deus vai me ajudar. Né, Lu? Mas Deus sempre é o primeiro a ajudar. E o homem é sempre o último a negar para você. E o primeiro a negar e o último também a continuar negando. Porque eu entendi uma coisa, que Deus na nossa vida, Ele é hoje, amanhã, sempre será. E eu tenho colocado isso no meu coração, porque de um tempo para cá eu tenho entendido que o Senhor, em nenhum momento, eu digo em nenhum momento mesmo, Ele me deixou desamparada.
E eu creio que eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aqui o Senhor desamparou. Aleluia. Eu não sei o que hoje vocês vieram buscar aqui, mas o Senhor tem tocado muito no meu coração sobre a questão da gente começar a orar a Deus, principalmente os homens que trabalham, para vocês colocar um descanso no coração de vocês, porque o pão nunca vai faltar. Aleluia. O serviço, o trabalho de vocês é honrado. O Senhor, Ele olha por cada um de vocês. Da mesma maneira as mulheres que trabalham. E eu tenho, assim, descansado meu coração em relação a isso. Eu queria que vocês, assim, fizessem um voto com Deus, sabe? Porque eu tenho entendido que dentro da igreja as pessoas têm sido abençoadas. Marco, fique em paz em relação ao seu trabalho. Deus vai prover um caminhão na sua vida. E na sua mesa não vai faltar. E isso você pode ter certeza disso. E eu queria que vocês hoje... Eu não sei se essa palavra para mim diz minha oferta, pastor. É muito, assim, é gratificante a gente poder vir até a frente aqui para adorar o Senhor, dando dízimo e oferta. E às vezes a gente não tem, mas a gente tem um coração agradecido. A gente tem, quando a gente sai da nossa casa para trabalhar, quando a gente trabalha o dia inteiro e a gente volta para casa e a gente tem uma janta para comer, tem um banho para tomar, tem uma cama para deitar, tem uma família para agradecer. E é disso. E ultimamente o que a gente tem visto é que tudo está cooperando para que as famílias sejam destruídas. Tudo tem cooperado para que a gente tenha desanimado da presença de Deus, das coisas de Deus. Mas vocês já pararam para pensar o quanto abençoado a gente é? E que mesmo que às vezes a gente olhe lá na nossa despensa e veja assim, meu Deus, é a provisão que vai chegar. A gente é abençoado e em nenhum momento das nossas vidas tem faltado na nossa vida. Nada, eu digo nada. Desde roupa, sapato, comida, casa, nada. E eu queria que com essa palavra hoje você viesse dizimar e ofertar, mas você também, eu queria que todos que não tenham que dizimar ou ofertar, venham aqui, coloquem a mão no gasofilaço e falem, Senhor, eu faço um voto contigo, que a partir de hoje eu vou ter o que trazer aqui. Hoje o Senhor recebe o meu coração agradecido ao Senhor, porque só da gente estar aqui hoje e saber que pessoas não puderam chegar até aqui, e não vão poder estar aqui para dizimar ou ofertar ou trazer até o seu coração agradecido. E eu sei o quanto Deus tem guardado as nossas vidas e honrado. Eu queria que vocês fizessem isso hoje. Sinta-se à vontade para levantar do seu lugar. Venha até aqui, coloque as suas mãos. Que o Senhor, eu sei que a partir de hoje o Senhor vai trazer muita, mas muita provisão para essa igreja. Eu creio em nome de Jesus. Que você venha hoje por fé. Por fé, em nome de Jesus. Quem quiser envelope pode pegar no seu vinho. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida
Senhor Deus, meu Pai, coloco diante do Senhor, Deus, tudo que foi colocado aqui, Senhor, não é só dinheiro, mas foi colocado aqui, Senhor amado, um voto com o Senhor, Deus. Pai, eu creio que a partir de hoje, Senhor Deus, todo pedido, todo coração que foi entregue aqui hoje, vai ser contemplado pelo Senhor, Deus. Porque eu sei, Senhor amado, que o Senhor já se faz nesse lugar, Senhor. E eu sei, Senhor amado, que tem pessoas nesse lugar que vieram aqui para receber do Senhor. E daqui hoje não sairão das mãos vazias, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, e não deixe faltar nada no celeiro de ninguém, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Amém, Deus. Aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. As crianças vão subir? Cadê as crianças que vão subir? Vem aqui na frente, vem cá. Fernanda vai subir, isso aí. Pode vir. Vamos orar, abençoar a vida delas. A Dudinha está ali, ó. A Dudinha já vai ficar na salinha, será que ela fica lá? Fica sozinha, não? A Duda é do altar. Você vê que ela vem aqui, né, Edu? Edu, se prepara, é do altar essa menina, né? Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer pela vida de cada uma dessas crianças, pela vida da Fernanda que se dispôs a subir. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar graça a elas e ensiná-las da melhor maneira possível. Pai, é isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos. Em nome de Jesus, guarda elas naquela sala e abençoa em nome de Jesus. Amém? Pode subir ali, que a Fernanda. Isso. Manu capotou. Eu quero só lembrar que amanhã a gente tem estudo, tá? Às 20 horas. Já estamos estudando a segunda carta, primeiro Samuel? Não, Reis, né? Primeiro Reis, a gente está estudando primeiro Reis, e abrimos um parênteses na divisão do reino, né? E a gente está olhando a divisão do reino. Então amanhã a gente está aqui a partir das 20 horas. 20 horas nós temos o estudo. Domingo a gente tem culto de celebração. Amém? Então amanhã há momento de estudo. E sábado e domingo às 20 horas nós temos o nosso culto de celebração. E sem ser nesse sábado, no outro, a gente tem uma campa dentro aí dos adolescentes, né? Crianças acima de 7 anos de idade. Eles vão estar aqui na sexta-feira, às 20 horas, para aqueles que vierem no estudo, mas na verdade é às 21, né? As crianças vão chegar aqui às 21 horas, e vão sair no outro dia, no sábado, às 15 horas, tá? Tem um valor de um investimento que é de R$30 para pagar a comida deles aqui, esse tempinho que eles vão ficar aqui, mas eles vão entrar à noite de sexta-feira e vão sair à tarde de sábado, tá? Crianças acima de 7 anos, tem que pegar com a Maiara uma autorização, sem autorização não pode ficar, tá bom? Aí tem uma turma que já está preparada para ficar, os meninos com as meninas, elas vão ficar separados, né? Os meninos aqui, os meninos lá em cima, e na autorização ela já vai te explicar o que precisa trazer, tá bom? Então é no próximo final de semana, em nome de Jesus. Luciana, por favor, presbítero Luciano. Eu estava falando que esses 2 meses a gente está com os profetas da casa, né? É assim, Deus às vezes ele tem um tempo que traz os profetas de fora para falar com a gente, né? E a gente está desde o mês passado, o Rafael foi, o Daniel ministrou, o Rafael ministrou, a Emília ministrou, já não vou perder agora a conta, que eu não lembro nem o que eu comi hoje na hora do almoço, mas aí vem vindo, né? E essa semana é a presbítera Luciana vai estar ministrando, semana que vem o Ademir, o pastor Ademir vai estar ministrando, depois é a Ana Paula, e no última quinta-feira desse mês é a Gi, tá bom? Vai estar ministrando a palavra também. Levante suas mãos. Pai, eu quero agradecer, muito obrigado pela vida da Luciana, que se dispôs a estar aqui, deixou a casa, os afazeres, para abençoar a nossa vida. Pai, eu sei que ela também já foi e vai continuar sendo abençoada nesta noite profética. Por isso, usa ela, abençoa, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela, sobre a vida do Eduardo, a vida do Lucas. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. É isso que nós pedimos e te agradecemos
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Deus já falou bastante conosco aqui, né? Deus já confirmou bastante o que Ele colocou no meu coração para estar dividindo com os irmãos, né? E eu quero ter uma palavra para essa noite, a confiança, né? O Senhor já veio falando comigo e Ele confirmou aqui, e eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Onde está a nossa confiança? Né? Hebreus 12, 2, né? Nós lemos que nós devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, né? A nossa confiança também tem que estar fixa em Jesus, né? Eu quero pedir para os irmãos, eu vou estar com uma NVI, tá? O Evangelho segundo João, capítulo de número 4, né? Para quem conhece de Bíblia já sabe do que nós vamos falar. Inclusive eu falei para o Senhor, mas eu já ministrei nessa palavra. Mas o Senhor é tão lindo que Ele sempre tem algo novo para nos revelar, né? Foi assim comigo e eu creio que na vida dos irmãos também. Amém? Aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher:
Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Até aqui, um pouquinho extenso, mas eu acho que eu já podia fechar a Bíblia, porque só de ouvir Jesus falando que aquele que bebe da água que ele dá não tem mais sede. Aleluia. Eu já me enchi, né? Mas nós vamos discorrer um pouquinho aqui nesse diálogo. E como o pastor falou, amanhã é dia de estudo, né? E eles estão falando da divisão do reino, né? Da divisão entre o reino norte e o reino sul, que se dá com a morte de Salomão. E é desde essa época que vem essa rixa, judeus versus samaritanos. Eu tinha até escrito umas coisinhas aqui, mas eu não vou falar. Venham no estudo que vocês vão descobrir. É verdade. Né, o porquê que os judeus odiavam os samaritanos. Uma pinceladinha eu tenho que dar, que está na pregação. Mas o restante venham aprender. Né? Nós precisamos ter esse desejo de conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. E como nós conhecemos o nosso Deus? Lendo a Bíblia, né? Estudando sua palavra. Então esse pontinho que eu já nem vou falar, vocês vão aprender no estudo, tá? Mas é só para saber que é lá de trás que vem essa rixa, né? Mas tem alguns pontos desse diálogo, né, que Deus chamou a minha atenção dessa vez. Né? Como eu disse, eu já ministrei nessa palavra, outras coisas o Senhor me revelou. E um dos pontos, o primeiro ponto, né, a gente sabe, essa mulher era samaritana. E ela, quando ela fala com Jesus, o primeiro ponto que me salta aos olhos, ela fala: o nosso pai Jacó. Irmãos, você não chama ninguém de pai se você não tiver apreço, se você não tiver respeito. Então isso mostra que aquela mulher era uma mulher odiada pelos judeus e desprezada pelos samaritanos. Por que desprezada pelos samaritanos? Aquela mulher, ela ia ao meio-dia tirar água. O horário que não ia ter ninguém lá. Porque aquela mulher, ela tinha um passado. E até mesmo o seu presente refletia isso. Né? Então ela era desprezada por quê? Porque ela já tinha, como Jesus, né, revela ali, tantos e tantos maridos. Hoje em dia, 2024, se nós encontrarmos uma mulher que teve vários relacionamentos, ela já sofre preconceito. Imagina naquela época. Então ela não tinha só o ódio dos judeus, ela tinha o desprezo do próprio povo. E ela chamava Jacó de pai. E mesmo ela estando naquela situação, eu creio que aquela mulher ela ouviu as histórias. Eu creio que ela já tinha ouvido e acreditava naquela expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando ela fala o nosso pai, eu penso que ela lembrava não somente desse Deus de Jacó, mas das promessas que foram feitas a Jacó e a sua descendência. E ela se incluía naquela descendência. Né? Lá em Lamentações diz, né, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu acredito que aquela mulher, de vez em quando ela ia ali naquele poço, gente, ela não ia alegre, porque ela estava solitária. Né? Ao meio-dia, o sol, né, como diz aqui, de rachar mamona. Né? Só de andar no sol, ela já ficava triste. Eu ficaria. Só de ter que ir no sol, né? E não era só andar, ela tinha que encher, né, seu cântaro de água e depois voltar. O sol pior ainda, né? Então eu imagino que tinha tristeza, que tinha desânimo na vida daquela mulher, mas tinha uma esperança também. Mas tinha uma esperança. Porque ela se lembrava. E ali ela conversando com Jesus, ela fala: o nosso pai Jacó.
Então, apesar de tudo que estava acontecendo na vida dela, eu não sei o que está acontecendo na sua, né? Há uma esperança para mim. Aleluia! Traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Faça como essa mulher. O segundo ponto que me chama a atenção é quando Jesus fala da água, que quem bebe não tem mais sede. E aí logo ela fala, né? Me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui. Irmãos, eu acredito que a questão não era nem a sede, mas era voltar ao poço. E ao que o Senhor falou comigo, esse voltar ao poço para aquela mulher, era lembrar do sofrimento dela. Toda vez que ela tinha que caminhar naquele sol e chegar naquele poço sozinha, ela lembrava quão miserável ela era. Ela lembrava dos erros dela, ela lembrava dos seus pecados, ela lembrava da sua solidão. E é o que o Senhor falou comigo, que muitas vezes eu e você precisamos voltar ao nosso poço. E muitas vezes é o próprio Deus quem nos leva ao nosso poço. Porque você precisa enfrentar a sua dor para receber a sua cura. Não é se escondendo. Não é fingindo que não aconteceu. Mas você precisa voltar naquele poço. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, muitas vezes, Deus vai nos fazer voltar ao nosso poço. E não é para nos humilhar, não é para mostrar que nós somos pequenos. Deus não precisa fazer isso. Mas nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. E reconhecer a grandeza dEle e o quanto Ele tem poder para nos curar. Nós precisamos voltar ao nosso poço. Né? Foi falado aqui de gatilhos. Talvez o seu poço seja, né? A Emília lembrou de algo que fazia ela paralisar. Né? Talvez ali o erro dela na música era o poço que ela precisou voltar. E hoje ela flui. Hoje ela flui. Né? Então que nós possamos entender e até mesmo voltar ao nosso poço para receber a cura de Deus. Né? E quando ela confessa para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus fala assim, disseste bem, disseste a verdade. Mas quantas vezes longe do Senhor ela mentiu para si mesma? Não, esse aqui é meu marido. Será que ela também considerava? O homem com quem ela se relacionava, ela considerava que não era marido dela? Será que ela considerava isso? Mas diante de Jesus não tem como negar nada. Eu vejo que Jesus só ali na conversa, né, numa pequena conversa com aquela mulher, ela se entrega totalmente a Jesus e ela admite o seu pecado. Porque 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ali aquela mulher está confessando. Porque enquanto ela estava se escondendo, enquanto ela estava indo no poço, no horário que não tinha ninguém, ela estava posando para a sociedade. É meu marido. Irmãos, eu fico imaginando aquela mulher e as outras mulheres. Porque a mulher naquela época, não, né, ela tinha que obedecer ao marido. E talvez as outras mulheres da sociedade não falassem nada para ela perto dos seus maridos. Mas eu fico imaginando que algum dia ela tentou ir naquele poço no mesmo horário que as outras mulheres. E aí, ali, separado, longe de todo mundo, ela sofreu rejeição. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou mulher, eu conheço mulherada, gente. A gente tem que confessar, né, as nossas mazelas. Mulher tem disso. Às vezes perto do marido, perto da sociedade é uma coisa. E aí ali escondidinho no poço, onde não ia ter homem, não ia ter sacerdote, não ia ter, né, não ia ter ninguém ali. O que você está fazendo aqui? Sai daqui. E aí nos outros dias ela vai sozinha ao meio-dia. E aí sabe o que Deus falou comigo? De muitas mulheres que às vezes mantêm relacionamentos para manter status.
Outro dia eu vi um testemunho de uma pastora que descobriu, né, o adultério do seu esposo, mas ela não se separou dele, porque ela era a esposa do pastor presidente da igreja e ela queria manter a pose dela. Irmãos, e às vezes essa mulher queria, né, lá diante da sociedade continuar mantendo a pose, mas quando ela chega diante de Jesus, não tem como mentir, não tem como negar. Porque Jesus fala, vai lá e busca teu marido. Irmãos, hoje em dia, o que a gente vê muito por aí? Né? A pessoa vai morar junto, não é casado, mas é considerado, pela sociedade, é considerado marido e mulher. Não tá certo? É considerado. Não vai falar, não, é meu namorado. Não fala, é meu marido. Então Jesus fala, vai lá e busca teu marido. Ela podia sair bonitona, ir lá buscar ele e passar vergonha do lado do marido. Jesus falar para ela, porque ele ia falar a mesma coisa. Esse aí não é o teu marido. Então ela reconhece. Ela reconhece o erro dela. Ela reconhece, eu não tenho marido. Irmãos, pode ser o erro que for que você cometer. Não vai fazer Deus te amar menos. E outra coisa que eu aprendi também. Deus perdoa pecados, não desculpas. Aquela mulher podia dar um monte de desculpa, né? Olha, Jesus, é o seguinte, o primeiro marido me batia. Por isso que eu larguei dele. O segundo não trabalhava, Jesus. Como é que eu ia ficar com aquele homem? O terceiro me traiu. O quarto, ó Jesus, eu nem lembro, mas agora eu tenho um marido aqui, eu vou pegar ele lá. Não, ela já falou, eu não tenho marido. Porque ainda que diante da sociedade ela tentasse esconder no íntimo dela, ela sabia que tinha alguma coisa errada. Irmãos, eu penso que são as promessas de Deus na nossa vida, fazem com que nós olhemos para os nossos erros, por mais prazer que eles nos tragam, a gente olha e fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ela se considerava filha de Jacó. E ela vai e confessa. E logo em seguida, o terceiro ponto. Ela pergunta para Jesus. Ela fala, eu vejo que o Senhor é profeta. Onde é que é o lugar certo de adorar? Os nossos antepassados, ou seja, foi ensinado algo a ela de adoração. Foi ensinado. Eu vou dar um spoilerzinho aqui, pastor. Vou falar. Porém, os samaritanos, eles adoravam, como ela mesma disse, no monte, que era o Monte Gerizim. Vai estar lá em Deuteronômio, que é aquele monte, né, onde deveriam ser proferidas as bênçãos, né? Só um pouquinho que eu vou falar. Porém, irmãos, quando é dividido o reino norte e sul, o reino norte ele sofre uma miscigenação muito grande, uma mistura com os estrangeiros, inclusive nas práticas religiosas. Eles adoravam a Deus, cultuavam a Deus, sim, porém a adoração deles não era exclusiva. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? Tá aí um motivinho do ódio dos judeus para com os samaritanos. Mas aquela mulher, quando ela tem uma oportunidade, ela praticava como seus antepassados? Sim, ela praticava. Mas ela pergunta, mas onde é o certo? Tinha uma coisinha dentro dela que ardia, que fazia, eu estou fazendo porque me foi ensinado assim, né? Quem de nós? Né? Muitos nasceram em famílias evangélicas. Eu não, eu vim de uma família católica e eu fiz tudo certinho como me foi ensinado e era o que eu acreditava que era o certo, né? Eu não questionava, eu acreditava. Mas aqui a gente vê um desejo nessa mulher de fazer a coisa certa. Né? Filipenses 2:13 diz que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então até a vontade de adorar a Deus
vem do próprio Deus. Aleluia! É o próprio Deus que coloca no nosso coração a vontade de adorar Ele. E essa mulher tinha essa vontade, né? Mas só que, assim como na nossa vida, a gente vai adquirindo costumes de acordo com o ambiente que a gente cresce. E a gente pode falar do chamado de Abraão. Abraão vivia, né, numa cidade com um contexto totalmente idólatra. A família dele, lá de Ur dos Caldeus, sai de Ur dos Caldeus, vai para Arã, e é em Arã, né, que Deus chama Abraão, né, e aí, como diz o pastor, a cabeça do pregador ele borbulha, porque quando eu cheguei nessa parte, quase que eu mudei tudo, só na chamada de Abraão, que o Senhor fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai. Falei, Senhor, sai da tua terra, sai desse lugar, que não, os costumes não me adoram. Abandona esses ritos e sai da casa do teu pai, ou seja, a autoridade que o teu pai tem sobre a sua vida agora é minha. Aleluia! Sou eu que vou ditar o seu caminho. Meu Deus. Porque hoje em dia, por que a gente não entende muito hoje em dia? Cresceu, cada um quer ser dono do seu nariz, né? Mas naquela época não, e Abraão ele vivia com o pai dele, então a autoridade do pai dele sobre a vida dele era mantida. E Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus ia ditar as regras para Abraão. Deus ia falar, é por aqui que você vai, é aqui que você vai obedecer. A autoridade agora é minha. E Deus fala para mim e para você hoje, se você ainda vive sobre o jugo, sobre costumes, ensinamentos, sabe, da sua infância, de coisas que você fica, mas eu não... mas eu vou, a minha mãe faz aquela festinha e tal, eu vou só para não magoar a minha mãe. Sai da casa do teu pai e da tua mãe. É Jesus quem vai ditar a regra para você hoje. É o Senhor quem é a autoridade máxima sobre a sua vida. Porque o próprio Senhor Jesus diz, quem ama o pai, quem ama sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui minha cabeça, ó, parceiro, vamos segurar aqui. Vamos segurar. Porque é assim que a gente cresce às vezes. E a gente dá muita importância à cultura, né? A gente dá muita importância ao que nos é ensinado. E às vezes é como o próprio Jesus diz, é um cego guiando outro cego. E a gente vai nessa, né? Aquela frase que derruba tanta gente. Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus. E Jesus, Ele quer nos direcionar. Jesus, Ele quer ser a autoridade máxima na minha e na sua vida. E Ele fala para aquela mulher, sabe o que acontece? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós sabemos que a salvação vem dos judeus. E conhecereis a verdade vos libertará. Você quer ser liberto das coisas que foram inculcadas na sua mente? Conheça Jesus. Conheça Jesus. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Porque é tanta coisa, é tanta coisinha que você tem que fazer. E não sei o que, e é dia da semana que você não pode nem cortar a unha, e aquela coisa, e aquele... Gente, devia ser, o conselho tutelar devia ir na casa dos católicos, porque as crianças sofrem. Porque a gente cresce com medo, mas com medo, que vocês não têm noção. Não pode. Tem gente que não toma nem banho. Santo Deus de Israel. E aí eu olho hoje a liberdade que eu gosto com meu Senhor. Porque eu conheci a verdade. E eu sigo e prossigo querendo conhecer cada vez mais. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a glória dele reflete na minha vida. Mais eu sou lavada, mais eu sou redimida, mais eu sou purificada. Oh, Jesus. E a gente continua no diálogo, outro ponto que me chamou a atenção.
É quando Jesus explica isso para ela e ela fala: eu sei que o Messias está para vir. E quando ele vier, nos explicará tudo para nós. Irmãs, no fundo ela cria. No fundo ela tinha esperança de que Jesus viesse e mudasse a história dela. Ela não queria só adorar. Ela queria adorar da forma certa. E acima de tudo ela queria ser guiada pelo Messias. A Emília falou aqui que nós temos às vezes facilidade para perdoar as pessoas, mas nós não nos perdoamos. Mas Jesus, ele vem para tirar esse jugo de nós. Aquela mulher estava toda errada, eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei o que você precisa mudar, o que você precisa confessar. Mas tem uma promessa para mim e para você. Eu quero pedir para vocês abrirem comigo o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34. E eu aprendi tanto com essa mulher. Tanto. E às vezes a gente olha e acha que a gente vai aprender só com quem está certinho ali, né? Não, quem está certinho já andou torto. Foi Jesus que endireitou. Né? Ezequiel 34, a partir do verso 11, diz assim: porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem. E os altos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Ele mesmo nos resgata. Ele mesmo traz descanso para mim e para a sua vida. Ele mesmo. Mas hoje nós vivemos uma geração de pessoas que não querem a mudança. Eles querem o Deus da prosperidade, mas não o Deus da mudança. E eu caminhando essa semana, levando o Lucas para terapia, eu estava ouvindo uma música, e tem um trechinho da música que fala assim: e hoje estou aqui porque você me conhece, me aceita como sou. E na mesma hora o Senhor foi falando comigo, né? O que nós temos vivido, que as pessoas querem Deus, querem, mas elas querem permanecer do jeito que elas são. E quando eu ouvi esse trecho, eu falei: Senhor, o Senhor me aceita como sou? E o Senhor falou: eu te aceito como você é, porque fui eu que te fiz. Eu sei como foi que eu te criei, por isso o Senhor nos aceita como nós somos. Ele nos aceita. Irmãos, tem a digital do Senhor. O Senhor nos moldou com as próprias mãos. E Ele nos usa com as nossas diferenças. Sabe isso que eu acho lindo? Eu acho lindo. Ele nos usa. Eu não preciso ser igual ao pastor Danilo, ser igual ao pastor Eliette, que Ele vai me usar do jeito que eu sou, porque foi Ele quem me chamou e Ele me fez. Ele me conhece. Ele te conhece, Carol. Ele te conhece. É por isso que as pessoas às vezes confundem e falam: não, mas Jesus fala, venha como está. E Jesus fala mesmo: vem como está. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem que eu vou te dar alívio. Mas sabe por que Ele fala venha como está? Porque o jeito como você está não define quem você é. O jeito como você está simplesmente é resultado das suas escolhas, é resultado do seu pecado,
É resultado da sua negligência com a palavra de Deus? É resultado do seu afastamento de Deus? Esse é o jeito como você está. Mas vem que você não vai permanecer do jeito que você está. Porque em primeiro lugar, Jesus vai te aliviar. Em primeiro lugar, ele fala: venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A primeira coisa, Jesus ele vai nos aliviar. Glória a Deus. Sabe? Deus não enxerga o seu pecado, Deus enxerga quem você é. E sabe o que nós somos? Lá em Efésios 2 diz que nós somos feitura de Deus. Aleluia. Criação de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí é quando nós nos afastamos das boas obras que vem esse peso, que vem esse cansaço, que nós ficamos sobrecarregados. E aí começamos a nos rastejar. Mas quando nós chegamos até Jesus, o cansaço vai. Porque Ele traz alívio para as nossas almas. E nós falamos aqui que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não é só isso. É para nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos nos achegar. É do jeito que você está. Não espera você ficar bom, não. Espera não. Mas quando você estiver perto dEle, faça o que o apóstolo Pedro diz lá na sua epístola: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Crescei. Porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai ficando parecido com Ele. Paulo diz: sede imitadores de Cristo, assim como Ele é. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente vai sendo santificado. Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos nos achegar mais a Ele. E o último ponto, irmãos, desse diálogo. Aí vocês vão falar assim, porque toda a pregação da mulher samaritana, todo mundo fala que ela deixou o cântaro, não é? Mas Deus não quis falar comigo nesse ponto, não. Aliás, ela deixou o cântaro. Mas foi como ela deixou o cântaro. Jesus fala para ela assim: esse que vos fala é o Messias. A mulher larga lá a vasilhinha dela. Ela não pede nada para Jesus. Gente, se sou eu. Jesus, minha vida, você já viu como ele está? És tu, Messias. O Senhor veio para me salvar. Me salva. Já que o Senhor falou, não é meu marido, me dá um casamento de verdade, Jesus. Era a primeira coisa que eu ia fazer, gente, era pedir um monte de coisa. E ela não pede nada. Gente, por isso que eu falei, quanto eu aprendi com essa mulher, a fé que ela tinha. Sabe o que eu me lembro? Daquele Simeão, está lá em Lucas, né? Lucas 2, que aguardava a vinda do Messias. E quando Maria e José chegou lá no templo para apresentar Jesus, o quanto aquele homem exulta de alegria. Ele fala: Deus, eu posso morrer agora, eu já vi. Eles esperavam o que, gente? Eles esperavam a salvação. Aquele homem viu a concretização? Não, mas bastou ele ver o bebezinho. Aleluia. Bastou ele ver que o Cristo chegou e falou: pronto. E assim na minha e na sua vida, a gente precisa ter essa fé. A gente precisa acreditar que só de Jesus está no barco, ele não afunda. A gente precisa acreditar que só de Jesus tem o controle da situação, vai dar tudo certo. Aleluia. E dá tudo certo, irmãos. Nem sempre é acontecer do jeito que eu e você projetamos. Tem tanta coisa que deu certo na minha vida e foi tudo diferente do que eu planejei. E aquela mulher sai em silêncio. Aquela mulher deixa o cântaro e não pede nada. Gente, é errado, não é não. Porque o próprio Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Aleluia. Mas às vezes a nossa fé precisa ser maior. Precisa olhar e falar: só a tua presença me basta, a tua graça me basta, Senhor. Não precisa fazer nada.
aconteceu no interior daquela mulher. Ai, aquilo me inspirou. Aquilo me inspirou. E a Bíblia fala que ela sai. E ela vai lá naquela cidade. Gente, eu começo a imaginar a mudança na vida daquela mulher. Porque uma mulher que ia no poço, meio-dia, escondidinho para não ser vista por ninguém, entra no meio da cidade e começa a falar de Jesus. Que é isso, gente? Que transformação é essa? Quem se escondia agora quer ser vista porque quer falar daquele que trouxe transformação para a vida dela. E daquele que é capaz de transformar toda e qualquer situação. Daquele que é capaz de trazer salvação. Eu viajei ali. Falei, Jesus, não vou mesmo falar do cântaro dessa vez. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. É necessário deixar o cântaro. Como é? Mas como é necessário anunciar o amor de Jesus. Como é necessário. Aquela mulher entendeu o que diz lá em Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Ela já está surgindo. Aquela mulher foi transformada. Ela se escondia pelo pecado. Mas Jesus é o perdoador de todo pecado. E agora ela se mostra uma evangelista. Ela vem, e a Bíblia fala que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Sabe o que eu vejo também? O cumprimento do que Jesus tinha acabado de falar para ela. Aquele que beber da água que eu der, não terá mais sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Gente, brotou uma fonte de dentro daquela mulher que ela não segurava mais. Estava transbordando. Eu não vou ficar sozinha aqui não. Eu vou lá, se me desprezar eu vou falar. Tem mais gente com sede, tem mais gente esperando, tem mais gente que confia. Eu tenho que falar. É Ele, o teu aguardado, o esperado, o Messias é Jesus. Gente, eu fico imaginando. E eu vejo esse transformar de Deus na minha vida, porque eu gosto de ficar quietinha ali. Aí chega aqui eu falo, porque é água viva. A água não fica, é fonte, não é cisterna. É fonte, brota. Oh, Deus lindo. Deus maravilhoso. Não importa o que a gente viveu até aqui. Não importa. Não importava mais o passado que ela tinha. Não importava. Ela foi transformada por Jesus. Ela foi transformada, a história dela foi mudada. Havia dentro dela uma sede que não era saciada pelaquela água que ela tirava do poço. Mas aquele dia ela encontrou a água viva. Jesus foi ao encontro daquela mulher para saciar a sede de adorá-lo e de conhecê-lo, porque ela verdadeiramente aguardava a vinda do Messias. E eu quero encerrar aqui com a palavra que está lá em Tiago 4:8. Aquela mulher, ela queria estar perto de Deus. Ela queria conhecer a Deus. E lá diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aquela mulher era uma pecadora. Mas quando ela sai dali, ela vira uma evangelista. Ela dá um exemplo para a minha e para a sua vida. De transformação. De que verdadeiramente, se nós nos colocarmos aos pés do Senhor, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos usa. E eu creio no poder do Senhor, que não é preciso, irmãos. Nós falamos aqui que Deus é tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Deus funda corações. Talvez você esteja falando: Senhor, eu queria fazer algo a mais, eu queria... Mas às vezes a gente usa e fala: Deus, eu não tenho dom. Busque. Busque porque Deus
seu coração. Aquela mulher estava ali para se esconder, mas no coração dela ardia algo muito diferente. Que nós tenhamos a sede que aquela mulher tinha. A sede de adorar. E não é adorar de qualquer maneira, é adorar da maneira correta. Aquela mulher tinha uma sede, uma esperança de conhecer o Messias. E quantos de nós às vezes conhecemos e guardamos para nós? Irmãos, pregar não é subir aqui e pegar um microfone. Pregar é viver a sua vida de acordo com o que Deus tem para você. É de acordo com a autoridade que Deus exerce sobre a sua vida. Talvez você até já tenha saído da tua terra, saído da tua parentela, mas não da casa do teu pai, da casa de julgo, da casa de ensinos, da casa de tradições. Ah, mas é tradição familiar? Qual é a autoridade máxima na sua vida? Ela tem que vir de Deus. Ela seguiu até aquele momento, até aquele encontro com Jesus. Ela seguiu o que os antepassados passaram para ela. Mas tinha uma vozinha dentro dela. Ah, Espírito Santo de Deus. Tinha algo ardendo dentro dela que na oportunidade que ela teve, ela não quis mais ficar em dúvida. E quando ela tem revelado ali o Messias, ai, eu não vou guardar para mim. Eu não vou guardar para mim. Tem mais gente como eu precisando dessa água. Tem mais gente como eu precisando dessa transformação. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Jesus. A Deus. Como nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. E como nós te pedimos, Pai, que em meio às nossas lutas, Senhor, em meio às nossas provações, se for necessário, Pai, nos leve ao nosso poço sim. Mas que venha a ser, Pai, como a Tua palavra diz, que a sua tristeza, a tristeza segundo Deus, traga para nós arrependimento, Senhor. E que nós venhamos nos arrepender das nossas práticas, Pai. Que nós venhamos nos consertar diante de Ti, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E acima de tudo para nos purificar, Deus. Purifica-nos, Senhor, com a Tua água. Sacia, ó Deus, a nossa sede de Te conhecer, a nossa sede de Te adorar, Senhor. Oh, Jesus. Viu a sede que Contempla, havia Jesus. em mim. Há uma sede dentro de nós, Senhor, nós queremos, Pai. Sem ouvir, Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Papai, a dizer não. A dizer não a tudo que nos foi ensinado, Pai. A tudo que não provém de Ti, a tudo que não Te agrada, Pai. A tudo que tem deixado nosso ser, Senhor, esse que foi obra das Tuas mãos, Senhor. Tu nos criaste para as boas obras, Senhor, e nós queremos fazê-las, por isso guia-nos. Não precisarei aqui. Toma, Senhor, o Teu lugar de autoridade nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós aguardamos tanto por Ti, Papai. Arrebata os nossos corações, Senhor. Esperamos tanto por Ti. Fonte de vida, Senhor. A fonte Daquele que nós da esperamos. É em Ti que está a nossa esperança, Senhor. és o dom de Deus, o Messias. Glórias a Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. De Ti vem a nossa salvação. Beber, Nós fixemos os nossos olhos em Jesus. não quero mais. Fale ao Senhor, fale da sede que você tem. Em outras Clame a Ele.
Clame a Ele porque Ele sacia a tua sede. Não Que precisa do seu interior venha jorrar rios de águas vivas. Que venha ser uma fonte para a vida eterna. Que os seus lábios venham a proferir as bênçãos do Senhor. Enquanto Ele nos ama. Oh, Senhor, o Pai, aguardamos por Ti, Jesus. A fonte da vida que me És Tu, Jesus. És Tu a nossa o salvação. dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Ti, Jesus. Oh, Que a minha alma esperou. glórias, glórias, glórias. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Sacia nossa sede, ó Deus. Salvador. O teu reino, Senhor. Sacia minha sede. Precisamos te conhecer, precisamos ser lavados, precisamos Eu ser quero remidos, queremos fazer parte do teu reino, queremos reinar contigo, Eu Jesus. quero beber Oh, quanto a fonte de águas vivas. és Tu, Jesus. És Tu, Nossa Filho. fonte, Senhor. Quem esperávamos, quem aguardávamos. Glórias e glórias a Tu Ti. és o rio, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo Deus. Cante ao Senhor. Que a minha alma esperou. O quanto você o A aguardou. fonte da vida que me Aleluia. encontrou. Glória a Jesus. És o dom de Deus, o Glória a Messias, o meu Salvador. Bendito és Tu que nos salva. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, Lu, que o Senhor continue te usando. E esse culto é sobre isso. Você não tem que ser outra pessoa. Você é exatamente o que o Senhor desejou, te criou, te conduziu até aqui. E você só precisa estar disponível. Você tem dificuldade, nós temos dificuldade. Mas o Senhor sabe, irmãos. E se Ele nos escolheu, Ele sabe também que nós podemos ir onde Ele está nos mandando ir. Qual é o caminho que o Senhor está te dando nessa noite? Siga. A mulher samaritana nos deu exemplo, irmãos. Nós podemos. Em nome de Jesus, amém? Queremos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Declarar que este culto é uma chave, é um divisor de água, para que você, a partir de hoje, viva tudo que o Senhor tem preparado para você. Em nome de Jesus, tenha um final de semana maravilhoso, cheio da graça, da unção do Senhor. E até domingo às 18 horas, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Levante suas mãos.